Boa tarde a todos, sou a doutora Maísa e a gente vai agora para a nossa segunda semana do plano de 4 semanas. Passada, eu propus 4 dicas principais para a gente começar a organizar o eixo da fome. E dentro delas estava diminuir um pouco os carboidratos da alimentação, né? Tentar ter os carboidratos mais de fontes integrais, legumes, verduras, frutas. A segunda coisa foi a gente melhorar também o nosso exercício físico, ter mais atividades aeróbicas, né? Para quem não fizesse, começar pelo menos 3 vezes na semana, e para aqueles que já eram adeptos dos exercícios aeróbicos, tentar otimizar um pouquinho, melhorar a frequência, a quantidade do exercício. Melhorar o eixo de sono, né? Então a gente propôs que dormir no mesmo horário, acordar no mesmo horário, todos os dias da semana. Vamos tentar melhorar um pouquinho isso para a próxima semana. E por fim, hidratação, né? Que em todos os contextos a gente tem que sempre chamar atenção que a hidratação é muito bem-vinda e deixamos a proposta de pelo menos 2 litros de água ao dia. Então, se você conseguiu aplicar algumas dessas estratégias para essa semana, já é para tudo estar um pouquinho mais fácil. E nós vamos propor alguns desafios, tá? Então, para a gente começar a organizar um pouquinho melhor esses eixos hormonais que realmente atuam na nossa mobilização de gordura, que ajustam a nossa fome e que podem trabalhar sim a nosso favor ou contra a gente, dependendo do que a gente está colocando, expondo o nosso corpo. Nós vamos falar sobre jejum intermitente. Então, é uma prática comum de algumas religiões, como o budismo, o islamismo, até o cristianismo. Então, depois foi despertando interesse, porque realmente ele pode ter algumas funções de modificar o nosso metabolismo. Então, nós vamos falar um pouquinho do jejum, de que forma ele pode nos ajudar a conseguir um pouco mais de saúde. Então, o jejum ajuda a diminuir a resistência insulínica, tá? O jejum também ajuda a manter os níveis de glicemia mais próximos do limite inferior da normalidade. Então, controlar melhor os níveis de glicemia. O jejum, ele também ajuda a depletar os estoques de glicogênio, então mobilizar um pouco mais glicogênio. Ele favorece a cetogênese, ele favorece a queima de ácidos graxos, então a queima de gordura. E isso é bastante interessante para quem está pensando em acelerar um pouquinho o processo de queima de gordura. Também atua diminuindo os níveis de leptina e aumentando até os níveis de adiponectina. E isso também ajuda a mobilizar a gordura, a queima de gordura, né? E ajuda também no processo de controle da fome, a ter mais saciedade, inclusive ter menos ansiedade, né? Isso tudo também tem um efeito no sistema nervoso central. O jejum também mostrou ter algumas propriedades no sentido de melhorar alguns processos metabólicos, melhorar a atividade mitocondrial no sentido de geração de energia celular, então, e ainda estimular alguns mecanismos de reparação celular. Então, hoje em dia, por esses fatos todos, tem se estudado o jejum de uma forma mais intensiva, né, como um dos mecanismos que podem nos trazer um pouco mais de saúde. E, além disso, alguns estudos também viram que o jejum, além desses benefícios que a gente falou, eles atuam como, ele tem uma atividade anti-inflamatória. Então, eles acabam diminuindo os níveis séricos de interleucina 6, de TNF-alfa e outros marcadores de oxidação, inflamação, né, que podem estar desequilibrados. Então, eles ajudam a atenuar esses mecanismos de inflamação crônica subclínica. Dessa semana, eu sugiro a gente colocar o jejum intermitente como uma meta para aquelas pessoas que já fazem. A gente pode tentar fazer 5 vezes por semana, para aqueles que já fazem. Tentando começar da forma que eu acho mais fácil de começar o jejum intermitente, que é simplesmente deixando de tomar o café da manhã. Eu sugiro um jejum de 12 a 14 horas, que seria mais ou menos ali das 20 horas ou 21 horas até o meio-dia. O ideal é que durante esse período a gente hidrate bastante e que a gente quebre o jejum na hora do almoço, fazendo uma refeição com pouco carboidrato simples. Então, abusar ali de legumes, verduras, salada, colocar uma proteína legal. Tá? Aqueles que são novos nessa prática, eu sugiro que inicie o jejum 1 a 2 vezes por semana, essa semana, tá? E que faça de 12 horas. Então, a partir jante às 21 horas, fique sem tomar o café da manhã, pode tomar um cafezinho preto, puro, sem adoçante, sem açúcar, e hidrate bastante, quebra o jejum na hora do almoço, com uma alimentação também, volto a falar, com menos carboidrato, menos quantidade de carboidrato,
proteína, legumes e verduras, bastante no prato, o ovo pode, né? Com relação à atividade física, nós vamos ter a segunda tarefa, tá? Então, para aqueles que estavam numa atividade física de 3 vezes por semana, eu sugiro que tentem aumentar essa semana para 5 vezes. Vamos tentar aumentar um pouquinho mais a frequência, já que a gente já está fazendo todas essas coisas que já devem estar te trazendo um bem-estar maior, que já está atuando na queima de gordura corporal, vamos aumentar um pouquinho mais o aeróbico. E para aqueles que já tinham o exercício como atividade regular e que estavam fazendo o aeróbico cerca de 5 a 7 vezes por semana, o que eu vou propor é que a gente poderia deixar 2 vezes por semana, pelo menos, esse aeróbico para ser feito em jejum pela manhã. Aproveitando que a gente vai estar fazendo o jejum, botar o aeróbico em jejum. E volto a dizer, gente, é importante respeitar o limite de cada um. O nosso corpo costuma dizer como é que ele está aceitando esses diversos desafios. Então vamos escutar. Se não se sentir bem no aeróbico em jejum, se não estiver se sentindo bem no jejum intermitente, eu acredito que deva fazer sim com acompanhamento médico. E melhorar a saúde, melhorar hábitos, melhorar a alimentação é um processo evolutivo. Se a gente persistir, progressivamente a gente vai apresentar mais facilidade de fazer as coisas, as mudanças, né? E elas vão começar a se tornar simplesmente automáticas no nosso dia a dia. Então, vale a pena persistir. O que a gente não conseguiu fazer bem, vamos tentar melhorar essa semana. Então, uma boa segunda semana a todos. Lembrando que a gente tem 4 semanas, né, nesse plano aí de 4 semanas de mudança. Estamos ainda na segunda semana. Para quem não nos acompanhou desde a primeira, vamos recuperar o tempo perdido, vamos começar já, né? E eu acredito que cada vez estar se tornando mais fácil de fazer essas mudanças, de controlar o eixo da fome, de regular sono e intestino, e tudo isso cada vez vai nos dar um pouquinho mais de qualidade de vida e bem-estar, tá bom? Então na próxima semana, novo vídeo com mais tarefas.